אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אל הגדול, הגיבור והנורא. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, עליון, גומל חסדים טובים. Shalom, shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida. E vida em abundância. Hoje vamos falar de Sukkot. Sukkot, que é a festa, a grande festa. Sukkot quer dizer cabanas. Sukkot, cabanas, é a festa de Emmanuel, o Senhor conosco. É a festa dos tabernáculos, como o mundo cristão conhece. Eu sou Miguel Malak, estou aqui em Israel, em Beersheba, e aqui eu sou conhecido como Mihael Malachi. Hoje eu tenho aqui também de Israel, se eu não me engano, de Kfar Saba, o Benjamin Seber. É isso, Benjamin? Você está em Kfar Saba? Nasci em Kfar Saba, mas hoje eu moro em Rehovot. Em Rehovot, em Jerusalém. Muito bem. De Rehovot, o Benjamin está aí. E hoje estamos também com Rubens Cherbaski, lá de, você já sabe, lá do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Fala aí, Rubens, tudo bem? Perto da cidade maravilhosa. Né? Shabbat Shalom a todos. Né? Estou em Nova Iguaçu, né? É uma cidade que não é tão maravilhosa quanto o Rio, mas fica perto. Fica perto. É isso não tem problema. É igual Beersheba perto de Jerusalém, mais ou menos isso. Muito bom. O Rubens, e não vamos é lá, Shalom, Sukkot Sameach hoje. Hoje é Sukkot Sameach. Estamos acostumados com o Shabbat Shalom, fazendo as parashotes, mas hoje é Sukkot Sameach. Shabbat Shalom é daqui a pouco, então vai ter que... Sukkot Sameach. Sukkot Sameach. I'm sorry. Aproveitando isso, fale dessa grande festa, Rubens. O que você pensa do Sukkot, da grande festa, do tabernáculo, da festa das cabanas? Grande... É verdade. Há muita coisa para falar, Benjamin, Miguel... amigos do canal Israel no Caminho. É uma festa tremenda. Eu vou tentar falar coisas que são muito importantes, especialmente voltadas ao tempo que nós estamos vivendo hoje, Miguel, Benjamin. O primeiro detalhe importante que a gente deve atentar quando a gente fala de Sukkot é o caráter dessa festa. A gente precisa entender que a Torá ela tem a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Está lá em Hebreus 10:1 isso. Na Torá, a gente acha alguns textos importantes onde se encontram Sukkah e Sukkot. Por exemplo, lá em Neemias 8, 14, 15, diz assim: acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, em Sukkot, durante a festa do 7º mês. Tem uma passagem de Jonas que diz: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma sucá, uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que ia acontecer com a cidade. Uma passagem muito também importante e profética está em 2 Samuel 11:11, que diz: respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, ficam em Sukkot. Tudo que está na Torá, a gente sabe, tem falado aqui constantemente, converge para Yeshua. A Torá existe por causa dele, nós sabemos disso. Então, lá no livro de Levítico, Levítico 23, né, que fala das festas, ensina que a festa dos tabernáculos, que a gente chama de Sukkot, é uma festa de 7 dias, que deve ser comemorada do 15º ao 21º dia do chamado 7º mês. E nós sabemos que o 7º mês, no calendário hebraico, é Tishrei. Sukkot traduz literalmente abrigos temporários ou abrigos provisórios. Guarde isso, que isso é uma coisa muito importante para esse pequeno estudo nosso. É uma festa de 7
dias, cujo 8º dia, veja só, uma festa de 7 dias, tal qual o 8º dia, tanto quanto o primeiro dia, é um chamado dia de santa convocação e dia de descanso. Isso é outra coisa importante para esse pequeno estudo. É um dia de santa convocação e também o dia de descanso. Uma festa de 7 dias, cujo 8º dia seria de santa convocação. Parece estranho, não? Mas na verdade é que uma festa de 7 dias que vai se estender até o 8º. E a gente vai entender por quê. Para a gente entender o contexto de Sukkot, meus irmãos e amigos, a gente precisa entender o que significa uma expressão hebraica chamada Shalosh Regalim. Shalosh Regalim, que se traduz por festas peregrinas. Ou seja, nós estamos falando de 3 festas onde os israelitas peregrinavam para chegar até Jerusalém e aí sim poder comemorar a festa. Lá em Deuteronômio 16:16, diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, Shavuot, e na festa dos tabernáculos, Sukkot. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Prestem bem atenção, estamos falando de festas comemoradas na terra, mas com celebrações espirituais, proféticas, celestiais. E o maior exemplo disso eu encontro exatamente no Evangelho de João, no contexto de uma festa de tabernáculos que somente o livro de João mostra. Diz assim, em João 7, no verso 2, estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. É um texto onde o Espírito Santo faz questão de dizer que aquela festa era a Festa dos Tabernáculos. E quando chega no versículo 8 desse capítulo 7, quando pedem para que Jesus vá até a festa também em Jerusalém, ele diz o seguinte, gente, olha que coisa tremenda. Subi vós à festa. Em outras palavras, subam à festa. Eu não vou subir ainda a essa festa porque não é chegado o meu tempo. Se vocês quiserem ver que coisa tremenda, essa palavra grega, esse imperativo dizendo subam, subi vós à festa, significa ascender. Ascender ao cargo de chefe, ascender ao 2º andar, ascender ao 1º escalão, ascender aos céus. Então veja, é evidente que quando Jesus disse subi vós, o seu espírito tinha em mente não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Tanto é que na sequência do contexto dessa palavra, a palavra diz, depois que seus irmãos subiram à festa, ele também foi, não publicamente, mas em oculto. Então vejam, se Pêssar foi cumprido no dia 14 de Nissan, e Shavuot se cumpriu 50 dias depois, que dá 6 de Sivan, certamente ainda está faltando uma festa que começa em 15 de Tishrei. E é isso que eu chamo vocês, amigos e irmãos, para meditar comigo. Se Pêssar significa libertação de Israel, prefigurada pelo sangue derramado de um cordeiro, que se cumpriu na cruz de Cristo, se Shavuot significa a colheita dos primeiros frutos, a partir do Yom Habikurim, apontando para a descida do Espírito Santo, a pergunta é, o que Sukkot estaria prefigurando num contexto profético e espiritual? É essa revelação que eu acho importante que a gente busque. Literalmente, no final da estação agrícola em Israel, logo no primeiro dia dessa festa, que é 15 de Tishrei, quando todos os produtos da terra fossem colhidos, a Torá nos mostra que nós deveríamos tomar frutos de árvores formosas, ornamentais, chamada em hebraico Pri Etz Hadar. Depois, ramos de tamareiras, que se fala Kapot Temarim, ramos de árvores frondosas, Anaf Etzabot, e salgueiros de ribeiras, chamada Arbei Nahal. E por 7 dias nos alegrarmos perante o Senhor nosso Deus. Está escrito isso em Levítico 23:40. Na minha visão, Miguel, Benjamim, amigos, as 4 espécies significam o seguinte:
Pri Etz Hadar aponta para ornamento, esplendor, honra, plenitude, glória, majestade. Né? Tamar prefigura firmeza. Etzabot, aquilo que tem folhagem frondosa, densa, viçosa. E Arbei Nahal aponta para torrente, manancial, como um leito de um curso d'água. Ora, não seria isso um chamado profético para que aquele que crê desfrute da graça do Senhor desde o primeiro dia da festa? Porque só Yeshua carrega em si mesmo todos esses atributos. Ele é pleno de glória, pleno de honra, de majestade. Ele é o autor da vida, ele é o manancial de águas vivas. Então, gente, as 4 espécies de árvores que a Torá nos aponta, né, simbolizam a igreja, a noiva, e nós somos os frutos dessas árvores. Então não foi sem propósito que no último dia, como está escrito lá em João 7, nos versos 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa, Jesus falou, que em hebraico é Hoshaná Rabá, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, por 7 dias, habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. E aí comecem a meditar comigo que o Egito é o mundo. E Deus termina e fala assim, lá em Levítico 23, 43, eu sou o Senhor vosso Deus. O que isso significa? Saiu do Egito, prestem bem atenção agora, saímos do Egito, nós vamos às tendas. Mas para chegarmos às tendas, nós tínhamos que viver e tivemos que viver o milagre da travessia, o milagre do arrebatamento da igreja. Caso contrário, se isso não acontecesse, Faraó ia atrás de você, que é exatamente o que aconteceria. O anticristo iria atrás de você e vai atrás daquele que não for arrebatado. Então, certamente, Faraó é um tipo do anticristo, não tenham dúvida disso. Nós não podemos perder de vista que, espiritualmente, o Egito simboliza o mundo. Isso é fácil de ser constatado quando a gente percebe a forma como o povo de Deus era tratado no Egito. E isso vem confirmar, como está escrito lá em Apocalipse 3:10, Miguel, Benjamin, que diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Ou seja, a igreja, ela vai ser guardada da grande tribulação, não escondida nos esconderijos, não escondidas em bunkers, mas fora daquele ambiente da grande tribulação. Por isso é que a igreja vai ser arrebatada da terra. Quando Jesus diz, subi vós, olha o que ele... Vocês perceberam o que significa isso? Israel no Egito, a igreja no mundo. Depois tem Pêssar, que é a cruz de Cristo. Depois tem Shavuot. Por isso é que é errada aquela visão de que Shavuot, né, foi entregue. Na verdade, teve um Shavuot no Sinai. Não é verdade. Porque depois teve o arrebatamento, que é Sukkot, é a travessia. E depois nós temos as tendas. Então há uma ordem muito clara quando você foca espiritualmente, profeticamente, vendo que a travessia do mar significou realmente o arrebatamento. Antes você tem Pêssar e Shavuot, e depois você tem o quê? As tendas, porque o povo de Israel habitou em tendas depois que saiu do mar, não é verdade? Então, gente, prestem atenção. Certamente que para os judeus, de um modo geral, tanto a igreja quanto o arrebatamento são referências bíblicas estranhas, embora não devessem ser. O capítulo 57 de Isaías, logo no primeiro versículo, começa assim: perece o justo. Em hebraico se fala Nesaf Hatzadik. Os justos são retirados, reunidos na companhia de outros. E não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere esse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal.
antes da grande tribulação, e entra em paz, e descansam no seu leito os que andam em retidão. Então, Sucot, amigos, está plena e diretamente associada ao fim dos tempos, profetizado por Daniel, quando o anticristo vai confirmar uma aliança obrigatória, está lá em Daniel 9:27, com muitos por uma semana, e aqui entenda-se uma semana de anos como sendo um período de 7 anos. Estamos falando de 7 anos literais, em que a igreja será guardada em Sucot, em abrigos temporários, livre da tribulação que há de vir sobre o mundo todo. É o tempo da 70ª e última semana de Daniel. Enquanto o mundo e Israel passarão por uma grande tribulação nesse período de 7 anos, a igreja vai viver o tempo das bodas e o tempo dos galardões, exatamente nesse mesmo período. Israel vai estar em grande aflição na terra e a igreja vai estar em festa e em Sucot no céu. Essa é a realidade profética e espiritual que a literalidade de Sucot nos traz. Israel em grande tribulação e a igreja em Sucot no mesmo período. Veja, gente, Sucot se inicia com uma santa convocação para um jubileu definitivo. Está escrito isso em Levítico 23:40. Quando todos os frutos da terra são colhidos. Veja, Shavuot, os primeiros frutos. Agora, Sucot, todos os frutos. Ou seja, isso significa a plenitude dos gentios, que está descrita em Romanos 11:25. Assim, eu creio que Sucot é uma festa que se inicia no arrebatamento da igreja e que se finda na volta do Senhor quando ele voltar a Sião. Sucot se configura ao som do chofar de Deus, conforme 1 Tessalonicenses 4:16-17, que está escrito ali: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Agora eu consigo entender, Miguel, Benjamin, o mistério de Yom Teruah, de Yom HaShofar. A Torá é tão tremenda e esse Deus da Torá é tão maravilhoso que a grande festa ela está prenunciada no 7º mês. Por que o 7º mês? Porque 7 é o número da perfeição. Então nós começamos uma nova contagem em Nissan, que é o primeiro mês, comemoramos o Pesach, que é o sacrifício de Yeshua, passamos pelos pães ázimos, pelas primícias, por Shavuot, mas agora nós estamos chegando à grande colheita. No mês 7, em Tishrei, que se inicia a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. É uma santa convocação, é um descanso que a gente vai ter, e é essa prefiguração que eu creio que nós devemos focar, no arrebatamento da igreja. Agora veja, por 7 dias, diz Levítico 23, 42-43, por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel quando os tirei da terra do Egito. As tendas de ramos nos aguardam. Prestem atenção, Deus estabeleceu um cronograma para que a gente alcance a terra prometida. Esse é o objetivo. Tudo isso tem um objetivo, é o céu. A terra prometida que eu estou falando, não aqui na terra, mas no céu. Nesse cronograma, existem pontos principais, existem marcos, tá certo? Esses marcos são as festas judaicas, as 3 festas peregrinas, nessa ordem: Pesach, Shavuot, Sucot, e não como a religião quer nos fazer entender Sucot, Pesach e Shavuot, que não faz mais qualquer sentido. Shavuot, como Sucot, são festas originalmente agrícolas, recebidas como ordenanças a partir do Sinai. Pesach, originalmente, também celebrava o início da primavera, no primeiro mês da colheita da cevada. Shavuot, que é a festa das semanas, fala da primeira colheita na terra e aponta para os primeiros frutos. Mas Sucot prefigura a colheita de todos os frutos no fim da estação agrícola e prefigura o arrebatamento da igreja quando se configurar a plenitude dos gentios. Para terminar, eu quero perguntar o seguinte: quem são os frutos?
A palavra de Deus em Tiago 5, de 7 a 8, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Olha que coisa tremenda! Até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A habitação de Israel em tendas no deserto aponta para Sucot. Sucot é provisório, Sucot é temporário. Jerusalém celestial é a nossa pátria eterna. Espiritualmente falando, Cristo, as primícias, nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus, já foi sacrificado entre nós. E isso aconteceu num dia 14 de Nissan. O Senhor fez questão que Cristo fosse crucificado exatamente nesse dia. Não foi no dia 13 nem no dia 15. Pesach é 14 de Nissan. A festa de Shavuot, Pentecostes, ocorre 50 dias após Pesach e aponta para as primícias que nos foram reveladas naquelas primeiras conversões que estão lá escritas em Atos 2. O Senhor tem cumprido seu cronograma. 2 marcos, 2 festas já aconteceram. Falta uma festa, Miguel. Falta uma festa, Benjamin. Pesach e Shavuot já foram comemorados no Espírito. Agora está faltando Sucot. A estação agrícola, ela está chegando ao fim, quando todos os frutos, na verdade, serão colhidos. Então, veja, 7 dias, onde o primeiro e o 8º dia são dias de santa convocação. O Senhor nos tira do Egito, do mundo, para a gente habitar em tendas temporárias. Agora, veja, ninguém sabe o dia da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja. Mas as 2 primeiras datas foram cumpridas literalmente. Por que a terceira festa não seria também? E certamente não vai demorar. E como é que eu sei? Porque nós estamos no amanhecer do 3º dia. Onde está escrito isso, gente? Em Êxodo 19. Está escrito: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. E sabemos que 1000 anos para o Senhor é como um dia, não é? Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia. Porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. E aconteceu no 3º dia, olha que coisa tremenda, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, ou seja, um chofar foi tocado, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Mas o amanhecer pode ser às 5 horas, às 5h10, às 5h15, a gente não sabe exatamente. Estamos falando, então, de uma festa de 7 dias, que tem seu 8º. Vou terminar agora, irmãos. O número 8 na Bíblia aponta para algo que transborda. 7 mais 1. 8 pessoas foram salvas através da arca. São 8 dias para um menino judeu sacramentar uma aliança com Deus, Brit Milá. O número 8 alude à eternidade, a uma aliança eterna entre o Deus e o homem, mediada por Jesus. Isso se chama Shemini Atzeret. Vamos olhar para Yeshua, autor e consumador da nossa fé. Ele deu a vida por nós, se fez maldição em nosso lugar, para que nós estivéssemos na festa com ele. Ele está preparando a festa para nós. E ele nos espera de braços abertos. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Gente, Levítico 25:10. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os moradores. Ano de jubileu vos será. E olha que coisa tremenda que está sobre o ano do jubileu. E tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Nós vamos voltar. O problema é que nós não sabemos efetivamente quando é o jubileu. Por isso Jesus disse que ninguém sabia, nem ele, só o Pai. Ora, não está escrito lá em Filipenses 3:20 que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus? É por isso que eu creio, irmãos, Miguel, Benjamin, que esse dia glorioso é um dia no ano do jubileu, que vem depois de um Shemitah, depois de um descanso na terra, e provavelmente num 15º dia de Tishrei,
mas eu não sei quando é o ano do jubileu, não sei se estamos num ano Shemitah. O fato é que a gente está vendo sinais e o arrebatamento da igreja se aproxima, que é o verdadeiro Sukkot. Era isso que eu queria deixar para explicar para os amados amigos Miguel e Benjamin também. Irmão Rubens, eu não sei, olha, eu não sei se eu te chamo de mestre, se eu te chamo de profeta, porque você profetizou aí várias coisas e realmente essa questão do arrebatamento vai ser uma boda, a boda do Cordeiro. É um casamento que vai ter entre Yeshua, o Mashiach, com a sua noiva. Sua noiva somos nós e nós somos também nós somos também a colheita, né? Essa grande colheita que vai ter. Realmente, olha, muito, muito profético, muito denso, né? Muitas informações e muitas coisas bonitas você falou, e algumas coisas que a gente também lamenta, né? Essa questão de Israel não enxergar o seu rei, né? E realmente, enquanto estaremos com o Cordeiro, Israel vai estar na tribulação, né? O anticristo estará no mundo. Agora vamos ver o que o Benjamin de Rehovot, né, vai falar sobre o Sukkot. Com você, Benjamin, o que você achou disso, de todas essas palavras do Rubens aí? Bom, ficou pouca coisa para eu falar, né? Na verdade, o Rubens falou muito bem e explanou, e vou tentar concluir com poucas palavras, porque o Rubens já falou tudo, né? Muito bem colocado aí. Que o Senhor possa sempre enchê-lo com a sabedoria que ele já encheu e que ele possa ser usado sempre. O irmão Rubens, toda a ele. Então, como o próprio Rubens falou, que está escrito em Yohanan, em João 7, 37 a 39, que é, inclusive, quando fala da festa de Sukkot, e aí está escrito, no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E assim vai. Então, a gente vê que essa ligação da Yeshua justamente falou da água, né? Que ele é a água que nos enche e nos supre a nossa sede. Yeshua é todo aquele que tem sede, Yeshua vai dar de beber, e assim a pessoa vai receber tudo que ela tem para receber em Yeshua. E por que Yeshua falou isso? Porque justamente a festa de Sukkot é também chamada de Simchat Beit HaShoivah. E o que significa Simchat Beit HaShoivah? Na época do Templo de Jerusalém, do Beit HaMikdash, tinha um serviço único toda manhã da festa de Sukkot, que chamava Nisur Hamaim, ou seja, o derramar das águas. Então, era uma cerimônia das águas, e Sukkot é a época do ano em que o próprio Eterno está julgando através da água. Uau, a água a gente vê que é muito mais branda. Tem a questão do fogo, mas a água é uma ligação de Sukkot com a água. Benjamin, então só para completar o que você está falando, isso está em Shemini Atzeret, e eles faziam uma oração chamada Geshem, na verdade, nesse dia, uma oração chamada Geshem, que significa chuvas, exatamente porque achavam que o juízo era através das águas. Sim, a bênção das chuvas, inclusive nas sinagogas até hoje se faz a oração das chuvas, e também porque, como você acabou de falar da oração, porque é a época
que a gente tem que ler a Bíblia entendendo que, no contexto de Israel, qualquer pessoa do mundo lê a Bíblia, mas entendendo o que aconteceu em Israel. Então, é as chuvas, o outono em Israel. Então, eu estou aqui em Israel, o Miguel também, vocês sabem, o verão de Israel é muito denso, é muito forte, não tem chuva. Então, a necessidade também das chuvas, e a chuva como bênção para irrigar, para receber, para tudo, para encher os rios. Israel depende muito, e hoje Israel tem essa estrutura de irrigação que ajuda, mas naquela época não tinha essa estrutura de irrigação que nós temos hoje, que Israel vende para o mundo inteiro. Então tem a oração das chuvas, que começa porque as primeiras chuvas começam só a partir de Sukkot ou depois de Sukkot, e é muito importante também para a agricultura, para o país, as chuvas. Então, o verão em todo não teve chuva e vai chegar na época de Sukkot, quando a preparação para as chuvas do outono e inverno. Então, completando, e também relacionado às 4 espécies, tudo isso em Sukkot, como o Rubens bem falou. Então, a gente invoca, né, as tefilot da bênção, da Brachá de Hashem, para que a chuva ocorra na época certa. E também tem a questão da cerimônia da água, era naquela época, né, do Beit HaMikdash, a água é tirada do poço de Shiloam. Eu tive, inclusive semana passada, visitando na cidade de Davi. É um lugar muito... tem o poço desde os cananeus e depois construção. É muito interessante. Eu não sei se o Rubens já esteve aqui em Israel visitando. Eu tive lá. É muito Eu tive lá no poço de Shiloah. É muito interessante, historicamente, vendo tudo que as coisas foram preservadas, né? Então, na cidade de Davi, em frente do outro lado, tem um lado onde era o Beit HaMikdash, o Kotel, e atravessando tem a cidade de Davi, onde tem o poço, e essa água era levada até Jerusalém, né? Do outro lado. Então, tudo isso, essa água está ligada a Yeshua. Yeshua cumpre a questão da bênção da água. Yeshua é a própria água viva, né? Chaim, Maim Chaim. E quando eu estava muito nas sinagogas, durante todo o na Yeshiva, eu não conseguia entender na prática o que eu podia colocar na minha vida naquele momento, essa questão do Beit HaShoivá com a água, porque não tem Beit HaMikdash. Então eu falava, onde isso se cumpre dentro de mim? Eu só consegui entender isso, essa água que se cumpre, porque nós não temos Beit HaMikdash, quando eu recebi Yeshua na minha vida. Porque eu entendi, essa é a água que eu sempre procurava, que não tem Beit HaMikdash, então parece que tem algo vazio dentro de uma história, de um contexto judaico, porque se a gente está falando da água e não tem o Beit HaMikdash, onde essa água eu posso receber? Eu estava dentro da sinagoga, comemorando o Sukkot, com os Arbat HaMinim, com as 4 espécies, junto com os rabinos, junto com todo mundo, mas eu falava, eu quero essa água, hoje não tem Beit HaMikdash. Hoje não tem Beit HaMikdash. Então, parece que é algo vago, parece que é algo que já passou, essa história, essa comemoração da questão da água. Mas aí eu entendi, quando eu recebi Yeshua, que Yeshua é a água. Não tem Beit HaMikdash, mas Yeshua é o Kodesh HaKodashim. Ele é a água que sacia. Então, toda essa dúvida, todas essas dificuldades que eu tinha de entender dentro do judaísmo, de algumas coisas das festas, eu entendi em Yeshua,
o cumprimento e toda a questão profética, porque Sukkot, como o Rubens bem falou, ele aponta para o retorno do Mashiach à Terra, algo que ainda não aconteceu, porque nós estaremos com ele, né? Porque ele vai nos tirar daqui, e quando voltarmos, quando Yeshua voltar, ele vai estabelecer o reino milenar, e essa é a estrutura profética de Sukkot. É isso. Benjamin, nossa, é sensacional essa revelação que você teve aí, né? Do mananciais de água viva. Yeshua é um manancial de água viva, né? Se você tem sede, venha a mim e beba, né? Ele é um manancial. Se você tem sede, venha a mim e beba. Foi falado isso. E também, para completar, é orar do Halel, que é o Salmo 118, né? O Salmo 118 é cantado, né? Que é Baruch Haba Beshem Adonai, né? Baruch Haba Beshem Adonai. E é justamente falado aqui em Lucas 35. Eis aí abandonada vós e a vossa casa, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Haba Beshem Adonai, Baruch Haba Beshem Adonai. Todo Israel vai falar isso, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, mas vai ser naquela hora, né? Vai ser naquela hora que vão clamar a Deus e vão ver aqueles que transpassaram, né? Zacarias 12:10. Verão a mim a quem transpassaram. E vão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Haba Beshem Adonai. Está tudo profetizado, as coisas se encaixam perfeitamente como aquele jogo, quebra-cabeça, né? É tudo encaixadinho, é perfeito, é tudo encaixadinho. Então, glória a Deus. Eu acho que foi muito bom fazer esse vídeo de festas com os irmãos, Sukkot. Eu desejo que aos nossos YouTube espectadores Sukkot Sameach, né? E que você receba esse manancial de águas vivas na sua vida. Amém. Yeshua. Sukkot Sameach. Até mais, irmãos. Até mais. Sukkot Sameach. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor Hanora. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Elion, Gomel Chasadim Tov.